todos, amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Hoje é Páscoa, hoje é uma data bastante importante para nós entendermos a Páscoa desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, até Jesus crucificado, né? E depois de morto, ressuscitado. E com isso nós viemos receber, aleluia, a nossa remissão e a nossa salvação para termos acesso direto a Deus. Bom, a Páscoa é uma das festas mais antigas do povo hebreu. A Páscoa foi instituída ainda no Egito. Os hebreus era uma quantidade muito grande de pessoas, não é? Oprimidas por Faraó daquela oportunidade, e eles clamavam a Deus que mandasse o libertador. Mas como surgiu esta quantidade de pessoas no Egito, não é? Sendo oprimida e escravizada? Nós, voltando até Abraão, vamos saber que Abraão, não é, morava na terra de Ur, e Deus orientou Abraão para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse para uma terra determinada, a qual ele seria, no caminho, né, ele teria noção, seria mostrado onde iria. Abraão leva a sua esposa Sara, não desobedece a Deus, faz a sua caminhada, e Abraão era visitado pelo Senhor, o Senhor conversava com Abraão, né? E Abraão disse ao Senhor que ele era um homem muito próspero, muito abençoado, mas ele era estéril, a Sara era estéril, eles não podiam ter um descendente direto deles, não é? E que tudo que Deus estava dando para ele teria que ficar na mão, né, de um servo nascido na casa dele, porque ele não tinha descendência. O Senhor o acalmou e disse para ele: olha, Abraão, sai da sua tenda e olha para o céu. Você terá filhos como as estrelas, você terá filhos como cada grão de areia do mar. Mas Sara era estéril. Mistério de Deus. Passa-se o tempo, e aí Sara já aos 90 anos, Abraão a 100 anos, Deus vem e os abençoa com um filho. Ao nascer o filho deste casal, é posto o nome deste filho de Isaac. Isaac vem nascer deste casamento longevo e já tão fora, né, da idade de ter filhos. Por que isso aconteceu? Aconteceu porque Deus queria formar uma nação e não queria que eu, você, nós tivéssemos dúvida que esta nação foi formada pelo seu poder. Então Isaac, não é? Ele vem se casar também e ele casa-se com Rebeca, não é? E Rebeca também era estéril. Olha a descendência, não é, de Abraão, não é, que seria como as estrelas do céu, os grãos de areia da praia. Seu filho também casa com uma mulher estéril. Depois de longos anos de oração, pedindo a Deus que interviesse na causa da geração deles, Rebeca, aleluias, veio ter filhos gêmeos. Teve, aleluia, glória a Deus, Esaú e Jacó. Jacó veio ser o patriarca, não é? Jacó veio ser o patriarca, do qual viria as 12, né, tribos de Israel, conhecidas até hoje por nós, não é mesmo? Então, Jacó vai se casar, não é? Aleluia, com Raquel. E Raquel também era estéril. Olha como é a situação. E isso para ter uma nação como as estrelas do céu e como a areia do mar. Então Jacó, não é? Casado
com Raquel e também com a sua irmã Lia, e ele teve esses 12 filhos, das suas 2 esposas e de 2 servas. Ali se compunha as nações, né, dos judeus. Jacó, na oportunidade que teve José e Benjamim, através de Raquel, depois de muitos anos de oração, pedindo a Deus que visitasse o ventre, né, da sua esposa, Raquel, na concepção, não, no parto de Benjamim, vem falecer. Jacó, bastante triste com isso, tinha muito carinho, tanto por José quanto por Benjamim. Isso levantou um ciúme muito grande dos outros irmãos, né? Dos filhos das servas e da outra esposa, e eles tramaram matar José. José era um sonhador, não é? E aí, não querendo os irmãos sujar as mãos com o sangue, né, de José, seu irmão, resolveu vendê-lo para uma caravana que estava indo para o Egito. Deus no controle. Vende-se José, José vai para o Egito como escravo, ali passa bastante aflição, bastante dificuldade, é preso, realmente acusado de algo que não fez, e o tempo passa e Deus agindo na vida de José. José, lembrando do seu pai, de que ele tinha apenas um único Deus, que esse Deus era muito poderoso, né? Sempre esperando a intervenção de Deus em sua vida, teve sempre um bom caráter, uma boa atitude, não é? Também recebeu de Deus o dom de decifrar sonhos. Chegou numa oportunidade em que o faraó teve sonhos que deixou bastante perturbado, e foi informado que José, no cárcere, poderia dar o significado, decifrar aquele sonho, e o faraó mandou buscá-lo. José, preparado para estar na presença de faraó, era um homem bastante bonito, ainda jovem, não é? E com a unção de Deus, impactou muito o faraó, e José deu, não é, a definição daquele sonho, e também avisou o faraó que aquele sonho era um aviso que haveria uma grande fome e que precisaria haver uma provisão de grãos, de alimento, para que o Egito não passasse, não é, essa crise de fome, até mesmo com morte por escassez de alimento. O faraó, impactado com a revelação do sonho que teve, disse a José que não teria um homem mais qualificado para cuidar dos celeiros, não é, do Egito, a não ser ele. José, com toda a sabedoria divina, não é, armazenou muito grãos, que serviu para alimentar o Egito e outras regiões também que foram alcançadas pela fome, inclusive a região onde estava o seu pai Jacó e os seus irmãos. Jacó, para fugir da fome, manda os seus filhos buscar grãos no Egito. Nas idas e vindas do Egito, Jacó se revela aos seus irmãos, e os irmãos ficam impactados vendo que Deus, não é, honrou José, colocando José naquela função tão elevada, na qual estava administrando tão bem, que tinham grãos tanto para o Egito como para eles que ali foram buscar recurso. Bom, José pede para os irmãos ir buscar o pai. Na história de José, é uma história muito linda, uma história de sofrimento, superação, mas estamos nos atendo à Páscoa. Jacó vai para o Egito, se encontra com seu filho, maravilhado, um filho que ele pensava que estava morto, né? Pois assim chegou essa mensagem para ele através dos irmãos, e lá
ele desce para o Egito com apenas 70 pessoas. O tempo vai passando na vida deles, enquanto tinha José, enquanto tinha a dinastia do faraó, que conhecia José, todos eles viviam muito bem. Todos eles eram respeitados, eles todos tinham realmente uma boa vida ali, numa região chamada Gozém, onde o faraó deixou para que eles criassem o seu gado e as suas ovelhas, não é? E acontece que José morre, a dinastia daquele rei também morre, os anos se passam, 400 anos estavam passando sobre eles, e a nova dinastia, um novo faraó, não conhecia José, não conhecia a sua história, e realmente vendo aquele povo se multiplicar como a areia do céu, como as estrelas do céu e a areia do mar, ficou bastante assustado, preocupado, e disse, não, esse povo tem que ser escravizado, tem que ser impedido, não é? De ter alguma pretensão de vir tomar o nosso reino, né? Porque Faraó é um tipo de rei, né? Com esse título, não é? Faraó é um título. Ali o povo oprimido clamou a Deus, e Deus levanta Moisés. Moisés vai até o faraó e pede para que liberte o seu povo para sacrificar no deserto. O faraó achou aquilo muito engraçado. Disse, como que esse homem chega aqui e quer que eu liberte a minha mão de obra, os meus escravos que estão fabricando para mim os tijolos para construir o grande Egito, não é? Mas Moisés não se abala. Esclarece Faraó que ele não tinha ido lá por ele mesmo. Ele foi comissionado pelo grande Eu Sou, o Deus criador do céu e da terra e de tudo quanto há. E que este Deus estava querendo que o seu povo saísse de lá e fosse prestar culto para ele no deserto. Ali houve muitas conversas entre Moisés e o faraó. O faraó não entendia a seriedade do pedido de Moisés e realmente só veio ter consciência da seriedade desse pedido e da necessidade desse povo sair quando foi instituído as 10 pragas. As pragas iam acontecendo no Egito e o faraó, a princípio, dizia, tá, leva o seu povo, sempre com algumas restrições, não é? E depois Deus endurecia o coração de faraó e o povo não saía, mesmo porque não ia sair com restrições, era para sair mesmo liberto dali. Então, sucessivamente as pragas foram acontecendo, o coração de Faraó assustava naqueles momentos, depois Deus o endurecia e até que chegou a 10ª praga, na qual foi instituída a Páscoa. Por que Deus endurecia o coração de Faraó, já que ele queria, não é, que aquele povo saísse de lá? É para que aquele povo, ao sair de lá, depois de tudo ocorrido no Egito, e aquele povo do deserto tendo conhecimento disso, tivesse temor e deixasse aquele povo passar, não é? Não ia os impedir para chegar na terra prometida. Bom, ali nós vemos a 10ª praga, a praga que foi a morte de todos os primogênitos dos egípcios. E juntamente com essa praga, Deus orienta Moisés sobre a Páscoa. Como seria a Páscoa? Para que seria a Páscoa naquele momento? Então a Páscoa seria uma comemoração, uma grande festa, não é? Pela sua libertação, por sair do Egito, não é? E
Para isso, teria determinados elementos, como um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem defeito, né? Pães asmos, que é pão sem fermento, e ervas amargas. Esses elementos estavam como uma simbologia. O cordeiro deveria ser assado inteiro, sem nenhum dos seus ossos serem quebrados. E o pão asmos seria para lembrar da pressa da qual eles sairiam do Egito. As ervas amargas era para lembrar o sofrimento que eles passaram escravizados no Egito. Também eles deveriam comer esta ceia, né, pascual, aprontados para sair, não é? Com as suas vestimentas, o seu bordão, a sua sandália nos pés, com o cajado na mão, prontos para sair, quando Deus assim desse o sinal. Então, nós vemos que quando foi morto este cordeiro, foi determinado que o sangue desse cordeiro fosse passado pelos umbrais das portas, dando ali uma sinalização, né, por ordem de Deus, para que quando o anjo da morte, passando sobre o Egito, para ceifar os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, dos egípcios, não matasse os primogênitos dos hebreus, porque afinal de contas eles todos estavam no Egito. Então precisava haver uma marca, uma separação, e o anjo passaria por cima deles e não haveria nenhuma perda de um primogênito. Nós vemos que a Páscoa, não é? Ela foi instituída e ela está registrada em Gênesis, capítulo 12, versículos de 26 a 27, que diz assim: e acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem, que rito é este? Se referindo à Páscoa, né? Que rito é este? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Nós vemos também registrado sobre a Páscoa nos livros de Levítico, capítulo 23, versículo 5, e Deuteronômio, capítulo 16, versículos de 1 a 8. Bom, aleluias, glória a Deus. Nós vemos que depois que eles saem ali, quando já Moisés morto e o povo hebreu, né, que vem se tornar um povo judeu, já na liderança de Josué, quando eles atravessam o Jordão também e entram naquela terra que seria, eles tomariam posse daquela terra também, com bastante luta, com bastante trabalho, não é? Mas nós vemos ali que em Gigal, né, Josué leva o povo a comemorar a Páscoa, já do outro lado, aonde eles iam tomar posse daquela terra. Nesta oportunidade, eles fazem, né, a comemoração da Páscoa, come do fruto da terra e o maná cessa de cair. O maná era um tipo de um algodão, não sei, como se fosse assim, uma farinha que vinha condensada em algodões, numa espécie como, né? E caía, e quando recolhido, tinha aquele gosto de pão de mel. E este alimento serviu para eles peregrinarem no deserto por 40 anos e não morrerem de fome. Mas quando chegaram já do outro lado do Jordão, eles fizeram a Páscoa e o maná cessou.
Bom, daquele tempo, em todo o período do Antigo Testamento, a Páscoa, como foi instituída, como um estatuto perpétuo, não é? Era anualmente no mês de Nissan, no mês de Abibe também, que depois, quando o povo foi escravizado da Babilônia, passou a ser chamado Nissan, comemorava a Páscoa. Todos os grande maioria, quase todos os judeus ia até ao templo em Jerusalém oferecer sacrifício, participar da festa da Páscoa, não é? E ali os sacerdotes faziam, não é, o sacrifício daqueles cordeiros, né? E lançava o sangue sobre o altar, e era tantos cordeiros e tanto sacrifício, tinha que ser uma quantidade muito grande de sacerdotes, e descia-se aquele sangue daqueles animais como um riacho, um rio de tanto sangue, lembrando, não é, o preço do pecado, não é? O preço do pecado. Bom, ali já nós estamos agora já no Novo Testamento. Aleluias, não é? Nós vamos ver que Jesus participou também da Páscoa, era levado pelos seus pais até Jerusalém para participar da Páscoa. João Batista também faz menção de Jesus participando da Páscoa, não é? Sendo que houve uma Páscoa muito marcante, que foi a última Páscoa, né, ceia pascual, que Jesus fez com seus 12 discípulos antes de ser crucificado. Mas nós ainda no Antigo Testamento vemos que já tinha sido pronunciado pelo profeta Isaías que haveria um Messias, né? E então, em Isaías 53, versículo 7, houve a profecia, né, acerca do Messias, dizendo que um cordeiro, né, como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro, já apontando, não é, para a vinda de Jesus. A Páscoa é um símbolo, é uma sombra do que seria realmente feito. A Páscoa, através da morte dos cordeiros, cobria pecado, mas não perdoava pecado. O único sangue que pode perdoar pecado é o sangue de Jesus. Um sangue sem contaminação, sem pecado. E um pecador não pode redimir a si mesmo. Por isso, Jesus veio e já tinha sido designado por Deus desde a fundação do mundo, para que ele fizesse este sacrifício por todos aqueles que nele creem. Bom, então nós vemos que Jesus participa da última ceia antes de ser crucificado, porque ele foi crucificado na Páscoa. Como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, não é? Ele ali se entregou pelo preço do nosso pecado. Nós todos pecamos e estávamos todos separados de Deus. E era necessário um sacrifício a preço de sangue, sangue puro, sangue sem pecado, para haver remissão. Deus, amando seu povo, né, de tal maneira manda seu Filho unigênito para que fizesse tamanho sacrifício por todos nós. Por isso, nós devemos fazer valer a pena tamanho sacrifício. Jesus, naquela cruz, sofreu bastante agonia, e uma das maiores agonias foi ter o peso de todo o pecado da humanidade, toda a situação deprimente da humanidade sobre ele, e neste momento, Deus, como não convive com o pecado, não é? Virou as costas para o seu filho, e neste momento em que ele estava em agonia, ele pende a sua cabeça e vem falecer, mas antes disso declara: está consumado.
Jesus, com a sua morte redentora, foi enterrado e então, depois de morto, ele ressuscitou, não é? E realmente, com este processo de morte e ressurreição, nos trouxe, não é? Novamente a nossa condição de termos um acesso direito com Deus. Nesse processo de muita agonia, o céu se escureceu, né? O véu do templo se rasgou de cima a baixo e o Santo do Santo foi aberto para todos aqueles que querem realmente se comunicar com Deus, vir se comunicar de forma direta. Amados, a Páscoa do Antigo Testamento apontava, não é, para o Novo Testamento. O cordeiro que era imolado ano a ano em quantidades enormes, era apontando ao Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, que fez o sacrifício perfeito, completo, na qual não necessita mais nenhum outro sacrifício. Bom, mas nesta última ceia, antes de Jesus, né, ser crucificado, ele toma a última ceia pascual e institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é comemorada em memória do Senhor Jesus pelo sacrifício que ele fez e nós, ao comemorarmos, estamos aguardando a sua segunda vinda. Ora vem Jesus, Maranata, não é? E então, Jesus institui a ceia do Senhor com os elementos pão e vinho, sendo que era um vinho sem fermento, porque o fermento tipifica pecado, não é? E então, temos nesta oportunidade, antes da crucificação de Cristo para a nossa redenção, né, a transição da Páscoa, ceia pascual, com o cordeiro, pão asmos e ervas amargas, para a ceia do Senhor, com pão e vinho não fermentado. Até hoje, nós comemoramos a ceia do Senhor e quando chega no mês de Abib, que é entre março e abril, lembrando, não é, dessa ordenança que Deus deu, não é, aos judeus, né, a respeito da Páscoa, não é? Também em memória, simplesmente como uma tradição, né, muito falado, não é, a respeito da Páscoa, mas se comemorando a Santa Ceia, não mais com cordeiro sendo sacrificado, sangue derramado, porque o sangue que fez a nossa redenção, puro, santo, de Jesus, não precisa de mais nenhum outro sacrifício. Amém? Então, a Páscoa sendo uma comemoração, não é? Dos judeus, não é? Ela é muito interessante observar que a Páscoa ela apontava para o futuro, né? Para a vinda de Cristo, o verdadeiro Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. A Santa Ceia aponta para o passado, mostrando que a promessa de Deus para a nossa redenção e libertação aconteceu na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, não é? E então o sacrifício perfeito foi feito e não é necessário mais sacrificar nada mais, porque não há necessidade de acrescentar nada ao sacrifício de Cristo. Então, Páscoa apontava para que hoje, para o que hoje vivemos, que é a nossa redenção, salvação, através do sacrifício de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Mas a tradição vem trazendo, né, esse procedimento de Páscoa e muitas famílias se reúnem, não é, para comemorar a Páscoa. Então, embora tendo este conhecimento de que a
a ceia pascual, hoje é a ceia do Senhor, nós devemos, juntamente com as famílias que gostam realmente de comemorar a Páscoa por uma tradição, esclarecer a família, seja os nossos parentes, amigos, não é? A transição da ceia de Páscoa, ceia pascal, para a Santa Ceia. E como isso tudo aconteceu, de onde veio, não é? E com tudo isso, não é? Entender que tamanho sacrifício foi feito por nós naquela Páscoa, não é? Em que Jesus foi crucificado, derramou o seu sangue e disse ao Pai, está consumado. Consumado, acabou o pecado, não é? Acabou, ele pagou o preço do pecado, mas para todos aqueles que nele creem, não é? Então, amados, nós vemos que essa celebração, ela deve ser compreendida, não é? Como foi a evolução, não é? Da Páscoa do Antigo Testamento até o Novo Testamento, não é? O preço pago para a nossa redenção, né? E verdadeiramente nos alegrarmos profundamente por termos um Deus na qual o dia em que todos nós fomos chamados para estar à frente do trono branco de Deus, temos Jesus, nosso advogado, que está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então veja, o tempo, também quero fazer uma observação, né? Às vezes muitos não sabem como que é essa questão de ovo de Páscoa, né? Coelho, não é? Chocolate, isso tudo foi elementos, né, que posteriormente, muito depois, foi invencionice de homens, não é? Dizendo que o ovo seria uma representação, não é, da vida nova, e o coelho da fertilidade, pois é um dos animais que mais reproduz, e o chocolate, né, unindo-se com esses dois elementos, foi um elemento simplesmente comercial, né, para ganhos, né, comerciais. Não tem nada a ver com a Páscoa judaica e nem tampouco com a ceia do Senhor, não é? São elementos que foram comercialmente acrescentados, no qual não agrega valor, pois não tem respaldo bíblico para eles, tudo bem? Aleluia, glória a Deus! Então, nós vamos ver que, pelo sacrifício de Jesus na cruz, temos novamente a nossa comunhão com Deus Pai, porque Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados, pagou o alto preço dos nossos pecados com a sua vida, com o seu sangue, né? A qual não teríamos condição de pagar, de resgatar a nós mesmos. E por isso, hoje somos redimidos e salvos através do sacrifício de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado, não é? Deste passeio entre o Velho Testamento até o Novo Testamento e também a morte, a ressurreição de Jesus, que nos trouxe a remissão e a salvação. Amém? Desejo a todos vocês uma feliz Páscoa, não é? Uma Páscoa com Cristo, uma Páscoa com salvação. Que todos vocês possam receber saúde, paz e alegria nesse dia. Amém? Que Deus os abençoe abundantemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.